E hoje vamos falar de quê? Pois eu sugeria que falássemos das centrais nucleares, não é? Zaporizhia, sim. Quer dizer, de facto não é só a central da Ucrânia, quer dizer, nós temos as centrais que estão a deixar de ser desativadas na Alemanha por razões energéticas, enfim, estão a ser construídas em muitas partes do mundo, nomeadamente na Finlândia, porque, enfim, quer dizer, a realidade das necessidades energéticas bateu com força. Mas é sem dúvida a central da Ucrânia que tem dado que falar. A central da Ucrânia tem dado que falar. O risco de sofrer um ataque. Eu devo dizer que acho que aquilo que está a acontecer lá é extremamente grave e é de uma irresponsabilidade brutal da parte dos russos, que foram os que ocuparam a central nuclear e que estão a ter um comportamento lá profundamente irresponsável. Profundamente irresponsável. Aquilo é uma coisa séria, aquilo não é um brinquedo, aquilo pode causar prejuízos muitíssimo grandes. Que riscos é que realmente existem? Ou seja, que pode acontecer de errado? Muitas coisas podem acontecer de errado, como sempre nestas coisas, não é? Eu gostaria de explicar que uma central nuclear funciona sempre procurando um equilíbrio de modo que a taxa de reações nucleares seja constante, portanto que não dispare, não é? E portanto começa a aumentar, nem que também diminua, porque assim desaparece a energia e acabou-se também, já não produzimos nada. Portanto a ideia é manter essa taxa completamente constante. Agora, este equilíbrio é mantido de uma forma automática, naturalmente automatizada, porque senão era difícil, introduzindo ou retirando do reator nuclear materiais que travam as reações nucleares. Portanto, metes mais material, aquilo trava mais. Tiras um pouco menos e aquilo acelera, não é? Mas sempre tentando manter um equilíbrio. Mantendo um equilíbrio, portanto, um número constante de reações nucleares por unidade de tempo. Claro, só pode aumentar um pouquinho, que estamos a ligar aquilo, vamos aumentando, até ficar num ponto onde a gente quer, então para aí, estabiliza aí. Se não se travam, obviamente, a energia produzida aumenta indefinidamente, não é? E até derreter tudo aquilo que está à sua volta, isso seria, enfim, bastante mau, não é? Bastante trágico. Foi isso que aconteceu em Chernobyl. Aquelas pessoas que estavam resolveram fazer um teste de resistência ou coisa que valha à central nuclear, desligaram todos os sistemas de proteção que a central tinha e puseram aquilo a aumentar, e certa altura perderam o controle, fez uma explosão e começou a libertar todo o material, não é? E aquilo não parava, não é? E este é produzir. Um cenário provável na Ucrânia neste momento? Eu diria que esse cenário é bastante pouco provável, a menos que se procure isso de propósito. Quer dizer, se uma pessoa quer mesmo fazer isso, que é possível, mas é preciso alguém que saiba ir lá e desligar as coisas que se tem que desligar. E mesmo assim, não sei, se uma central nuclear moderna, estes sistemas são de tal modo automáticos de proteção que mesmo que ninguém faça nada, quer dizer, mesmo que nem é possível travar, né? Aquilo para automaticamente. Eu não sei qual é o grau de automatismo que terá aquela central nuclear em concreto, não é? Porque não será propriamente uma coisa nova, que deve ser tanto dos soviéticos, não é? Em todo caso, provavelmente nestas décadas que passaram, deve ter tido umas boas atualizações de segurança, etc., nomeadamente tendo em conta o desastre de Chernobyl. Em princípio, deve estar bastante segura desse ponto de vista. Se alguém souber desativar todos os mecanismos de segurança que existem para evitar que isso aconteça, então pode acontecer um desastre como o Chernobyl. Mas eu acho isso relativamente pouco provável, que além de que haja alguém que saiba, que esse alguém que saiba seja tão parvo que queira fazer esse disparate. Enfim, quer dizer, ele para fazer isso também tem que lá estar, não é? Porque capaz de não ser a melhor coisa. Mas então o que é que pode acontecer? Vamos lá ver. O que é mais se provável? trava demasiado essas reações nucleares, elas podem se reduzir a um mínimo dos mínimos e deixa de produzir energia útil. É um modo seguro da central. Aquilo que eu sei neste momento é que os 6 reatores nucleares Zaporizhia estão neste modo mais seguro neste momento, ou seja, deixaram de produzir energia. Havia apenas um ligado a produzir para aí 10% ou 15% da sua capacidade só para manter aquela zona com luz, mas mesmo isso já acabou. Esse modo seguro é algo que, por exemplo, em Fukushima entrou imediatamente em ação. Houve um terremoto, portanto a central obviamente sentiu o terremoto, os dispositivos de segurança acionaram, imediatamente fizeram cair dentro do reator, digamos, não é, uma série de material desse que trava as reações nucleares e elas foram paradas. Agora, o problema é que aquele material radioativo continua a libertar energia, muito pouquinha, relativamente àquilo que seria quando está a produzir a sério, mas está a libertar energia. E essa energia aquece, traduz em calor na prática e, portanto, aqueles dispositivos têm que ser arrefecidos. Aquilo que aconteceu em Fukushima foi realmente trágico, foi que depois do terremoto veio um maremoto, um tsunami, não é? E o tsunami invadiu a central nuclear, atingiu as bombas que faziam circular a água para arrefecer o reator e deram cabo delas. O reator deixou de ter sistema de arrefecimento e aquilo foi lentamente, não é como em Chernobyl, que aquilo foi rápido, foi lentamente aquecendo
aquecendo, até que começou a dar cabo do recipiente onde está, criar fissuras, etc. E a sair, a evaporar por esse material radioativo, por essas fissuras e por aí fora. A partir daí, quando começa a libertar, depois começou a parar. Pronto, Fukushima foi um desastre muito mais suave, obviamente, do que Chernobyl, mas foi causado não pelo reator em si ter sido atingido, por assim dizer, mas por ter sido o sistema de arrefecimento, então, sistemas auxiliares que estão à volta e que são necessários manter vivos quando isto está a funcionar, mesmo quando está nesse modo seguro. Depois esse sistema foi avariado, foi isso que fez estragar tudo. Sem arrefecimento as coisas começam a aquecer. O que é que pode acontecer na Ucrânia? Estão desligados os reatores, como nos disseste? Um acidente como o de Chernobyl, só deliberadamente provocado. Estou convencido que isso não, graças a Deus, porque é muito mais forte do que o de Fukushima. O que não é de excluir todo é que aconteçam, se haja uma destruição dos sistemas auxiliares e de arrefecimento, etc. Não é? Porque se alguém começa a bombardear aquilo... Com um desses ataques, uma explosão nuclear é provável? É possível? Os recipientes, lá onde estão contidos os reatores, são extremamente espessos em betão. Uma bomba convencional, enfim, faz nada naquilo. Claro que há bombas suficientemente fortes, se calhar, pelo menos com várias tentativas, aquilo, se for umas maceiras, se eu quero mesmo, se não for assim um tiro só para chatear, não é? Porque nem digo que seja por acaso, porque acho que por acaso não acontecem estas coisas. Não creio que um bombardeamento possa causar danos significativos nos reatores propriamente ditos. Agora lá está, os sistemas auxiliares, se os desligam, não é? Se desligar a eletricidade e as bombas de arrefecimento deixam de funcionar, mas eu não sei o que é que poderá acontecer. Portanto, esses edifícios à volta são vulneráveis. Ora, uma explosão nuclear não é possível, não é? No reator nuclear, porque uma explosão exige, além do mais, uma velocidade muito grande nas reações. Aquilo que aconteceria num reator destes é que ele começa a aquecer, começa a derreter tudo à sua volta, ele próprio começa a evaporar, ele próprio começa a desfazer-se. É? O reator começa a desfazer-se e começa a evaporar e sai o material todo radioativo por todos os lados. Mas isso é um processo que pode ser relativamente rápido, mas há minutos, provavelmente. Não é? Uma explosão nuclear exige que esse processo, essa energia toda libertada, que eu estou a dizer que se liberta em minutos, seja libertada numa fração de segundo. E isso não é possível fazer numa central nuclear, de maneira nenhuma. Portanto, uma explosão nuclear tipo bomba, isso não pode acontecer numa central nuclear de certeza. Pode acontecer aqui um acidente que liberte Isso sim, radioatividade. a libertar a radioatividade, que depois num sítio com guerra e com gente aos tiros de um lado para o outro, se calhar vai ser difícil resolver qualquer problema que lá aconteça. Vai ser difícil proteger as pessoas, tem que evacuar, obviamente. Para haver uma explosão tem que se queimar todo o combustível da central nuclear numa fração de segundo. Isso é impossível, com a geometria, com o modo como aquilo está montado, é impossível mesmo.